Boa noite, pessoal. Começa agora mais uma vez o Léo Stoppa ao vivo de hoje. Tomara que o computador não dê problema novamente. Eu reiniciei o computador, por isso que demorou um pouco para voltar. Eu queria pedir vocês que estão assistindo pelo Facebook que compartilhem, porque como o computador travou completamente, eu voltei transmitindo só no Leonardo Stoppa no Facebook, não estou transmitindo no canal do Stoppa nem no Dilma Resistente. Então gostaria de pedir vocês para compartilharem. Eu gostaria de pedir vocês também que avisassem o pessoal lá na outra live que ficou para trás, que a live está rolando aqui agora no outro Links, porque eu tive que iniciar novamente, então provavelmente não deve ter retomado a outra live. Deixa eu já trazer os comentários aqui, para a gente já começar a falar sobre os comentários, né? Muito obrigado, Ricardo Damasceno, Eliane B. Suzuki, que fala a internet está caindo direto. Olha, Eliane, eu já sofri muito, eu já tive net, tive o prazer de cancelar aquela porcaria. Hoje eu estou no interior, em Ponte Nova, e olha, fiquei impressionado. Se eu soubesse, eu tinha mudado para Ponte Nova há mais tempo. Aqui no interior de Minas Gerais, na região da Zona da Mata, tem um serviço de internet aqui, fibra ótica de excelente qualidade, da Valinet. Depois que eu coloquei a Valinet aqui, eu não tive mais problema. Agora não foi problema da internet, não. A internet está boa demais. Agora foi o computador que travou mesmo. Ficou dando uma tela, aquela tela de erro aí, no final das contas eu tive que reiniciar. Então quem puder aí, por favor, compartilhe aí pra gente aumentar o alcance, né? E vamos retomando a live aqui, tentando retomar de onde ela parou. Bom, pessoal, o que acontece é que algumas pessoas já acreditam que existe um ponto de inflexão, que significa que os ventos estão virando, Lula está de volta à política, né? Inclusive é a capa do 247 nesse momento, Lula voltando ao jogo. Eu vou ler aqui o que é, né, o assunto dessa capa aqui, que inclusive hoje no Léo ao Quadrado, o Léo Atucci estava muito otimista mesmo com essa decisão, porque essa decisão ela coloca o Lula fora da cadeia em, parece que 4 meses, faltam 4 meses para o Lula já sair, já ficou mais de um ano, então assim, a galera está comemorando isso. Eu acho que nessa situação de golpe de Estado, a gente tinha que mostrar para o povo o que está acontecendo e o Lula sair liberto dessa situação. E é muito importante a comunicação com o povo. Se vocês prestarem atenção, o que acontece é que tem vários estúpidos que estão aí comemorando a prisão do Lula e etc. São idiotas que não têm a mínima noção de quais são as intenções da prisão do Lula. Eles acham que a prisão do Lula está conectada a uma intenção de acabar com a corrupção. Então, esse povo precisa entender que a prisão do Lula está conectada a outra coisa, está conectada à entrega das nossas estatais, à reforma da Previdência, ou seja, a prisão do Lula é totalmente contra os interesses da população. Está bem difícil mesmo para explicar isso para o povo. Eu estou vendo o pessoal comentando aqui essa questão da internet. Olha, pessoal, a NET, TV Cabo, ela é um lixo porque ela trabalha de forma extremamente desonesta com as pessoas. Primeiro que ela te entrega uma internet de 240 de download, mas te dá um upload de 20 que só funciona 5. O serviço deles é de baixíssima qualidade, né, para fazer live. E depois que eles fazem uma instalação que pode queimar os seus aparelhos. Se ela pode queimar os seus aparelhos, o que ela não faria com você ou com o seu filho? O detalhe é que a NET não avisa. Então, como a NET não avisa, você não consegue se precaver. Por que eles não avisam? Se eles avisarem automaticamente, eles estão confessando que eles queimam os aparelhos das pessoas. Então eles ficam calados, não avisam sobre o perigo relacionado ao produto que eles vendem, e aí queima a sua televisão, eles falam que não tem nada a ver. Mas só que isso é muito perigoso, porque olha, da mesma forma que queima uma televisão, pode matar uma pessoa. Então o que eu falo da NET é isso. Eu acho que o Ministério Público tem que obrigar a NET a avisar todos os clientes a respeito dos perigos relacionados ao produto que ela vende, né? Essa é
a opção que eu tenho. Estou vendo aqui o pessoal falando que tem GVT Vivo, né? E o Marcelo Sesh fala, deve ser Sherry, se for italiano. Ele fala, estamos juntos, net é muito ruim mesmo. Não é só a questão da qualidade, tá, Marcelo? É a questão da honestidade. Isso aí é a parte mais estranha da net, porque a net queima o seu aparelho e qual que é a estratégia deles? Eles pulam fora da responsabilidade, porque assim eles pagam só quem entra na justiça. E isso é uma coisa que o Ministério Público assim, tinha que entrar em cima da net e punir a net por isso. Imaginem que eles queimam aparelhos de 100 mil pessoas, mas dessas 100 mil pessoas, apenas 500 pessoas entram na justiça para receber de volta. Eles estão no lucro, eles estão tranquilos. É melhor queimar os aparelhos das pessoas do que agir corretamente. Então esse é o problema seríssimo da net. E é uma coisa que eu vou falar pro resto da vida. Teve uma pessoa que era até seguidor, falou que deixou de me seguir porque trabalha na net e não concorda de eu estar falando esse tipo de coisa. Eu falei, olha, se eu estiver escondendo isso, eu estou sendo desonesto com a população, porque eu percebo que a net pode matar pessoas com essa postura deles e não falo nada, eu estou em omissão. Isso é uma omissão, eu estou deixando de falar uma coisa que é importantíssima para a sociedade. A net pode te matar, simples assim. Se eles podem queimar a sua televisão, eles podem, obviamente, te matar. Basta que você esteja usando o sistema da net na hora que o raio chegar e esteja encostado, por exemplo, no fio. Deixa eu agradecer aqui as pessoas também no canal do Estopa. Estou esperando as pessoas chegarem aqui mais ou menos, porque hoje a gente teve um problema no início da transmissão. E quem quiser saber qual que é o sistema mais seguro no que diz respeito a raio, tá, gente? Se vocês tiverem que adquirir algum sistema de TV a cabo, prefiram um que chegue na sua casa por fibra ótica. A fibra ótica não vai trazer surtos de raio. Por que a net não faz isso? Porque eles já têm todo o esquema de TV a cabo já armado para funcionar no cabo. Então, para eles, trocar por fibra ótica seria extremamente complexo, né? Olha, a Juliana continua com 20 milímetros de massa cinzenta, continua participando aqui com seus 20 milímetros cúbicos de cérebro e ela não consegue se manifestar. Olha que todo mundo escreveu, olha que legal, gente, todo mundo escreveu uma frase. Todo mundo manda boa noite Márcia Damares, boa noite Monteiro, a Juliana mandou kkkk, mas não dá para sair muita coisa de 20 milímetros de cérebro, né? Osmar Ferreira fala cônjuge preso. Pessoal, vamos falar então dessa questão vamos falar dessa questão do Lula, né? O que significa o que aconteceu hoje? Primeiro, nós temos o Lula condenado em terceira instância. Isso as pessoas ainda não estão conseguindo perceber. Nós temos o Lula condenado em terceira instância. Então, o julgamento da segunda instância, se trouxer a possibilidade da pessoa ser presa após o julgamento em terceira instância, o Lula está condenado em terceira instância. Qual que é a diferença? Olha, o Lula vai sair em agosto, mas ele não está livre, ele vai cumprir semi-aberto, que ele vai ter que dormir na cadeia. E aí continua sempre esse argumento de que o Lula é ladrão, que o Lula foi condenado e que todo o poder judiciário manteve a condenação do Lula. Esse debate não é no Poder Judiciário. Esse debate é um debate a nível de população. Hoje eu fiquei impressionado, eu não tenho costume de ver sites de direita, mas hoje eu vi um pedacinho, na hora que eu fui tentar achar a transmissão, eu vi um pedacinho do debate lá na CCJ a respeito da reforma da Previdência e eu fiquei impressionado, não com o debate, né? Obviamente, os deputados estão lá defendendo a grana deles, então ouvir uma Joyce falar o que ela falou é absolutamente normal, ela está ganhando por fora para falar isso, isso é obviamente normal. Mas eu fiquei impressionado mesmo, foi com os comentários, isso eu fiquei pasmo. Várias pessoas nos comentários da live falando, viva a reforma da Previdência. Reforma da Previdência já. O que eu estou querendo dizer para vocês é que numa transmissão
que era uma transmissão dentro do YouTube da Câmara, ou seja, não era no negócio do Bolsonaro, não. Era no canal, me parece que no canal oficial da Câmara dos Deputados. Essa transmissão, ela estava com várias pessoas falando sim à reforma da Previdência. Claro que se a gente tivesse um plebiscito, né, então um referendo, né, eles fizessem lá o projeto de reforma da Previdência, mandassem para o povo referendar a reforma da Previdência. Obviamente a reforma ia ser recusada pelo povo, porque aí contaria a maioria. Mas é importante deixar claro que ainda tem dentro do Brasil uma quantidade muito grande de liberaloides que estão desesperados, acreditando ainda nessa palhaçada desse liberalismo que foi pregado aí como sendo a solução para o Brasil. Por isso que eu falo, o nosso trabalho, ele não é um trabalho a nível de poder judiciário e nem a nível de parlamento. O nosso trabalho é um trabalho a nível de povo. Olha só, deixa eu mostrar para vocês. A gente tem aqui a página do MBL, que é talvez o maior difusor desses ideais de colonização no Brasil. Quando você vem na página do MBL, você percebe aqui, deixa eu colocar para vocês. Está aqui a página do MBL. Não sei se está dando para ver aqui embaixo, aqui, 3.487 pessoas estão seguindo o MBL. Isso é um número gigantesco de pessoas que estão seguindo essa ideologia liberal que não beneficia os brasileiros. É uma ideologia, obviamente, que tem por finalidade privilegiar os mais ricos. Olha só o comentário que vem aqui do Marcos. Olha como que é fácil enganar as pessoas, né? O Marcos, ele acha que a reforma da Previdência é uma reforma que vai iniciar pelos políticos. Marcos, olha, se a reforma da Previdência realmente se aplicasse a todos os políticos brasileiros, para começar, só para você ter uma ideia, Marcos, a grana que o político junta durante a carreira dele é tão grande que ele nunca vai precisar da reforma da Previdência. Um dos motivos que hoje eu penso que talvez seja merecida a reforma da Previdência para a sociedade brasileira, e quando eu falo merecida, eu quero dizer que a sociedade merece essa reforma da Previdência, é exatamente por causa de pessoas como o Marcos. Olha, o que ele pensa? Ele pensa que se for para prejudicar os políticos, vale a pena ele perder o direito dele de se aposentar. Tem muito bobo nessa direção, gente. Tem muito bobo que está apoiando a reforma da Previdência porque ele pensa a seguinte coisa: olha, eu prefiro ficar sem aposentar do que imaginar a possibilidade daquele cara rico se aposentar com o salário que ele se aposentaria. O cara rico vai ter condições de fazer previdência privada. A reforma da Previdência, Marcos, é exatamente para que políticos possam pegar o dinheiro da Previdência e colocar na Previdência privada. O detalhe é o seguinte: quando a gente pensa na Previdência de não políticos, quando a gente pensa na Previdência daqueles que trabalham para a iniciativa privada, o modelo atual, que é o modelo tripartite, ele funciona da seguinte maneira: trabalhador, né, governo e também empresas estão juntas fazendo com que os benefícios previdenciários sejam honrados. Infelizmente tem muitas empresas como a Avan que estão financiando a reforma exatamente porque eles não querem pagar a Previdência. Não tem nenhum canal de mídia apoiando a não reforma, porque eles não querem pagar a Previdência. Uma Globo, por exemplo, obviamente eles não querem pagar a Previdência. Para eles seria melhor a reforma da Previdência. Mas quando você imagina que tem trabalhadores, porque nessa circunstância que a gente vive hoje, os grandes empresários, eles imaginam que eles ganham com a reforma da Previdência. Então é absolutamente natural
que os grandes empresários, e grande empresário não é um cara que tem 5 funcionários não, tá, Marcos? Que às vezes você tem um supermercadozinho aí, tem 10 funcionários e acha que você é grande empresário. Não, grandes empresários são donos de redes aí, pessoas que empregam, sei lá, 10 mil pessoas. Eles acham que eles vão lucrar com a reforma da Previdência. Eles vão parar de pagar, obviamente, a parte deles na Previdência e vão ter mais lucro com isso. Agora, qual que é a pertinência de um trabalhador que só se beneficia? Vamos pensar a realidade. A realidade é, na situação previdenciária, as empresas pagam e os trabalhadores se beneficiam. Mas qual que é a pertinência de um trabalhador se posicionar do lado da empresa, sendo que ele se beneficia do sistema previdenciário? A pertinência é a estupidez das pessoas que pensam que estão atrapalhando as outras. Vocês estão vendo como que a isca do egoísmo está sendo utilizada no Brasil com uma maestria fantástica. Olha só, eles pegam pessoas que pensam como Marcos. Olha, eu vou te incentivar. Olha só que coisa interessante. Marcos, seria como se eu dissesse assim, Marcos, você já reparou que o seu vizinho está construindo uma mansão, Marcos? Aí você fala assim, é mesmo, ele está construindo uma mansão. Aí eu vou te dar uma dica, Marcos, olha, não aceite isso não. Bota fogo na sua casa, que se você botar fogo na sua casa, a casa do seu vizinho também pega fogo. Você fala que foi um acidente. Eu vou repetir porque é exatamente isso que está acontecendo com o brasileiro hoje. Marcos, você reparou que seu vizinho está com a mansão bonitona lá, né? Mansão gigante do lado da sua casa humildezinha. Aí você, é mesmo. Aceita isso não, rapaz, ferra seu vizinho. Coloca ele no zero, bota fogo na sua casa, que assim a casa dele pega fogo também e ele fica no zero. É isso que está acontecendo com o trabalhador brasileiro. Eles estão usando exatamente essa ideologia de inveja, essa ideologia de egoísmo contra o próprio trabalhador. O sistema de propaganda que começou exatamente nas mãos do Aécio Neves, ele faz a seguinte lógica. Primeiro, ele desperta no trabalhador uma revolta sobre um determinado figurão que ganharia uma grana muito grande na Previdência. Por exemplo, eu vou despertar na cabeça do Marcos a ideia de que a Previdência tem que acabar, né? A gente tem que ter uma reforma da Previdência porque o patrão do Marcos vai aposentar e vai ganhar muito dinheiro. O Marcos, por inveja e ódio do cara que vai ganhar bem com a Previdência, ele acaba lutando contra a própria Previdência. Então, desde o momento que a estratégia do Aécio Neves começou a dar certo, o brasileiro tem trabalhado para boicotar determinadas pessoas e tem se colocado no meio desse boicote. Para pirraçar outras pessoas, eu acabo me prejudicando também. Essa é, infelizmente, a realidade que a gente está vivendo hoje. Uma realidade feia, uma realidade bizarra, mas é a realidade que a gente está vivendo hoje. Deixa eu liberar os comentários aqui. Mas, Marcos, pode continuar defendendo a reforma da Previdência. Eu comentei aqui, foi exatamente isso hoje, tá, gente? Muitas pessoas estão fazendo um trabalho de defesa da reforma da Previdência e o Marcos trouxe pra gente a chave do porquê essas pessoas estão fazendo esse trabalho de defesa da reforma da Previdência. Inveja de outras pessoas que possam vir a aposentar com um rendimento, subsídio maior. Parece brincadeira isso, é vergonha, mas deixa eu agradecer aqui o comentário do Felipe Amorim, que eu achei muito interessante. Muito obrigado também. Eliane B. Suzuki fala, nós brasileiros extraímos o gás natural, mas importamos muito da Argentina, porém temos um imenso potencial de aumentar a extração / produção. Nós temos um potencial energético muito grande, Eliane. O Brasil tem uma empresa que trabalha exatamente catalogando esse potencial energético, que é a EP, empresa de pesquisa energética. A gente nem precisaria utilizar o gás natural se a gente utilizasse nosso potencial hídrico de uma forma bem, como eu diria, otimizada. O Brasil é o país que talvez tenha o maior potencial hídrico inativo no mundo. O resto dos países que tinham grande potencial hídrico, eles utilizaram esse potencial hídrico.
O Felipe Amorim fala, Léo, a Tabata Amaral é contraditória, defendendo a educação pública e o liberalismo econômico de Guedes. O Felipe Amorim, eu vou te falar uma coisa, Felipe. Ela é, talvez, uma pessoa que está no início de carreira. Talvez ela tenha percebido. Olha, eu vou te dar uma dica, Felipe, que talvez seja uma coisa até pesada para falar aqui, mas quem tem juízo não fica do lado da esquerda. Quem tem juízo e amor próprio vai aos poucos caminhando para o lado da direita, que é o que está acontecendo com ela, tirando fotinha com Dória, então, enfim. Ela está começando a perceber que não dá certo defender um povo, que vamos cair na real. Vamos pensar o seguinte, Felipe Amorim, você tem a oportunidade de ser um político. E você vai ser um político num país que o cara que mais teve coragem de lutar contra as elites para defender os mais pobres está na cadeia, e esse camarada está na cadeia e os mais pobres que foram beneficiados por ele estão comemorando a prisão dele. Pergunta básica, Felipe Amorim. Será que você teria coragem de continuar lutando por esse povo? Tem que ser muito nobre, talvez você teria. O que a Tabata está fazendo, né, aos poucos ela está fazendo, é caminhar no sentido de abrir mão desse povo que abriu mão do Lula, esse povo que acabou abandonando o Lula. Eu sempre falo com vocês que aos poucos o nosso povo ele está fazendo com que políticos se adaptem a essa nova realidade do liberalismo. É mais ou menos assim, eu tentei vender produtos orgânicos, né? Eu fiz um artigo sobre a matemática do direito e tem uma parte que eu falo, né, tem um capítulo que eu falo sobre isso. Quem puder aí, baixe esse artigo meu que está na página Leonardo Estopa, ou então leiam na página leonardoestopa.com.br, chama-se A Matemática do Direito, né, se o Chocoprint estiver aí, puder compartilhar o link desse artigo. Eu falo exatamente isso, olha, os políticos eles vão se adaptando àquilo que está vendendo, e aí eu faço uma analogia, eu gosto muito de analogias, eu faço uma analogia com um camarada que viu que o mercado poderia responder bem a produtos orgânicos, porque as pessoas estão adoecendo por causa dos produtos com agrotóxicos. E aí ele montou e fez toda uma propaganda em cima de produtos orgânicos. Quando ele percebeu que ninguém queria comprar produtos orgânicos, ele pegou e usou a infraestrutura dele e começou a vender produtos não orgânicos. Ele começou a vender os produtos que antes ele criticava. Por que que eu faço essa comparação? Porque os políticos estão nessa mesma onda, sabe? Poucos são os políticos que têm a coragem do Lula de continuar coerente e não se adaptar a uma realidade que é muito mais confortável. Então, o que nós brasileiros estamos fazendo hoje, no momento em que nós estamos, aos poucos, mostrando para os políticos que não vale a pena lutar pelo povo? Nós estamos convencendo esses políticos que é melhor se alinharem aos bancos. O Marcos, ele volta e fala assim, sou favorável, mas pesquisei muito sobre isso. O detalhe, Marcos, dessa questão aí da reforma da Previdência é que é uma reforma que vai, obviamente, beneficiar bancos. E quando a gente está falando de uma reforma que vai beneficiar bancos, qualquer pesquisa que você fizer vai te conduzir a pensar que essa reforma é uma reforma boa. Eu não pesquisei sobre a reforma da Previdência, tá, Marcos? Eu venho de... quando eu mudei para a Inglaterra, eu já era formado em administração. Na Inglaterra eu estudei um bacharelado de ciências políticas conjugado com economia. É um curso que são 2 bacharelados em um só. E nesse curso a gente estuda também efeitos colaterais, a gente não estuda só a parte que é apresentada pelos políticos. E a gente aprende a ver os efeitos colaterais das coisas. O que eu consigo ver a respeito da reforma da Previdência, e olha, tem várias coisas que o bolsonarismo propõe que eu não critico porque eu não consigo ver problemas, eu só critico quando eu consigo ver problemas.
A reforma da Previdência, ela vai criar vários problemas na sociedade brasileira a longo prazo. Vamos pensar no porquê que a reforma da Previdência está nesse momento lutando, né, com unhas e dentes, né, por que eles estão lutando com unhas e dentes pela reforma da Previdência. Vamos começar pensando nos bancos. Os bancos vão ficar responsáveis, os bancos que estão financiando isso, pela previdência de toda a classe média. Então pensa o seguinte, toda a grana que a classe média antes colocava compulsoriamente na previdência pública, agora ela vai para a previdência privada. Olha, se para o banco for lucrativo ver 1 milhão de pessoas morrer, o banco vai deixar as pessoas morrerem. O banco não se preocupa com vidas. O banco calcula. Um exemplo muito interessante de vocês entenderem qual que é o pensamento dos bancos é imaginar uma coisa que é irmã dos bancos, que é a Vale. Como que a Vale decide a respeito das barragens que matam pessoas? Eles calculam, olha, se morrerem 500 pessoas por causa de uma queda de uma barragem, a gente vai gastar, por exemplo, 500 milhões de reais com mídia, com indenização, com justiça, com tudo. 500 milhões de reais, um exemplo. Se morrerem 500 mil pessoas. Porém, se a gente for parar todas as barragens para reformar, a gente vai gastar 501 milhões de reais. Então o que eles pensam? Porque eles vão gastar 1 milhão a mais, eles preferem correr o risco de matar pessoas. O banco é a mesma coisa. Se o banco for tomar uma atitude para influenciar a política de um país, mesmo sabendo que essa atitude pode matar pessoas, o banco vai se posicionar naquilo que vai dar mais lucro. Então vamos pensar na realidade das pessoas mais velhas. Olha, existem 3 realidades possíveis para as pessoas mais velhas. Primeiro, a pessoa está em plena condição de trabalho, e é uma coisa muito incomum na maioria das pessoas que trabalham com coisas pesadas, tá, Marcos? É lógico que pode ser possível que essas pessoas estejam em plena condição de trabalho se elas fizerem um trabalho intelectual, se elas fizerem um trabalho mais descansado, um trabalho com menor probabilidade de risco de acidente. Mas se as pessoas trabalham em condições insalubres, em condições de periculosidade, obviamente a idade vai colocando essas pessoas numa condição mais complexa. Então vamos pensar que as pessoas que estão em plena condição de saúde, elas vão continuar trabalhando e vão chegar na idade de aposentadoria. As pessoas que trabalham numa área de maior risco, elas vão ou deixar o trabalho ou vão forçar a barra para continuar trabalhando. As que deixarem o trabalho não vão se aposentar. Essas pessoas começam a apresentar um obstáculo para o comércio, porque elas começam a ocupar ruas, elas deixam de consumir, então elas já começam a apresentar um obstáculo para o comércio. Já as pessoas que vão forçar a barra, mesmo não tendo condições de saúde para trabalhar, elas vão forçar a barra para continuar no mercado de trabalho, elas podem começar a sofrer acidentes de trabalho e começam então a onerar o Sistema Único de Saúde. Essas pessoas começam a usar demais o sistema de saúde, ou seja, aquela coisa que você imagina que economizaria de um lado, você acaba gastando do outro. Então isso são os efeitos colaterais. Agora imagina, tem um público que eu falei com você que vai largar o trabalho e vai ocupar as ruas porque não vai conseguir aposentar, que é aquele que está muito cansado, pessoal que trabalhou na roça, trabalhou numa condição mais pesada, não consegue trabalhar mais, tem tremedeira, dor no corpo. Para vocês terem uma ideia, eu não estou na idade de aposentadoria, e eu tenho problema de tendinite, que eu trabalhei demais, eu trabalhava muito usando ferramenta, eu tenho problema de tendinite. Se eu fizer esse movimento de chave, isso aqui em mim fica tudo inchado, ou seja, as pessoas vão desenvolvendo determinadas doenças, principalmente no Brasil. Mas vamos continuar pensando nessa situação, tá, Marcos? Olha, então, 2 grupos vão continuar trabalhando, que é o grupo de pessoas que trabalham com coisas que não degradam, então elas vão continuar trabalhando. O trabalho, por exemplo, que eu faço hoje, esse trabalho de internet, eu imagino que enquanto eu tiver voz eu vou conseguir fazer. Tanto é que a gente tem apresentadores tradicionais, velhos, né, que continuam fazendo um trabalho aí como o Silvio Santos, mas não são todas as pessoas que vão fazer esse trabalho. Se eu tiver que continuar trabalhando como eletricista, pode ser que daqui 10 anos eu não consiga mais girar um parafuso. Então, esse é o detalhe. Então, esse grupo que continua trabalhando, que são as pessoas que estão em boas condições e as pessoas que vão forçar a barra, eles diminuem a probabilidade dos mais jovens entrarem no mercado de trabalho, porque se a gente tem uma condição de desemprego que vai ser mantida, é questão básica do capitalismo manter o desemprego baixo para o salário ficar baixo, manter o desemprego alto para o salário ficar baixo,
a probabilidade dos jovens entrarem no mercado de trabalho é cada vez menor, porque os mais velhos continuam trabalhando. E aí a gente tem uma situação que é uma situação bem complexa. Esse grupo que foi para as ruas, eles deixam de consumir e aí a gente começa a ter um crescimento no índice de suicídio de mais velhos. Então, por que eu estou te falando tudo isso? Você não vai achar isso nas pesquisas. Ah, como que eu desenvolvi isso? Isso é uma pura questão de aplicação daquilo que eu estudei na universidade. É uma pura aplicação da lógica que eu estudei, né? De que, olha, você retira o dinheiro que está nas mãos das pessoas que estão lá na ponta da economia, elas vão consumir menos. Você tira dessas pessoas a condição de continuar pagando o aluguel, continuar tendo uma casa, elas vão para as ruas, porque elas vão querem continuar vivendo, elas vão ficar nas ruas pedindo. Essas pessoas nas ruas pedindo, elas vão diminuir o comércio, porque elas deixam de comprar, e vão diminuir o comércio porque elas estão lá esbarrando nas outras pessoas. Só para encerrar esse assunto, Marcos, caso básico que aconteceu comigo em São Paulo, quando eu cheguei em São Paulo, eu costumava sair lá por volta de 00h10, 00h15 e dar um rolê ali na Vila Mariana, e ali eu ia numa lanchonete, à noite comia alguma coisa. E aos poucos nós percebemos que com o passar do tempo e com o desempenho do governo Temer, as ruas começaram a se encher de barracas, pessoas dormindo às noites nessas ruas. E chegou um dia que eu convidei a Jennifer, falei, vamos? Ela falou, não, eu não vou mais não, porque eu tô morrendo de medo daquele pessoal lá que tá naquelas barracas. Ali eu tive uma percepção básica, uma experiência própria de que nós deixamos de consumir no mercado porque aquelas pessoas lá apresentavam um certo medo. Por quê? Você não sabe o que vai acontecer. Então, você precisa imaginar essas consequências. Agora, você imaginar que você pode, né, pensa, outra coisa que a gente precisa pensar. Eles começam a falar que a reforma da Previdência precisa acontecer porque senão, daqui uns dias, o governo vai estar com um déficit muito alto por causa da Previdência. Cara, basicamente é melhor que o governo tenha um déficit do que os mais pobres tenham fome. Porque o déficit do governo pode ser suprido pelos milionários, né? A maioria dos impostos que chegam nos caixas são de grandes empresas, nos caixas públicos. Então, se você tem essa arrecadação, é melhor você usar essa arrecadação para evitar que pessoas mais velhas estejam nas ruas morrendo de fome, né? Agora, você imaginar que você prefere abrir mão do seu direito de aposentar para que o governo não tenha um déficit, basicamente, Marcos, se o déficit não for por causa da Previdência, ele vai ser para salário de juízes, ele vai ser para especulação, para desvio de dinheiro público. Esse déficit sempre vai acontecer, porque é um pacto que existe entre o governo brasileiro e o sistema financeiro, de que nós, brasileiros, vamos sempre trabalhar para manter o sistema financeiro, para pagar juros. Então é uma coisa completamente sem lógica imaginar que existem brasileiros que estão lutando pela reforma da Previdência, imaginando que se não fizerem isso hoje, no futuro o Brasil vai ter um déficit. É completamente sem nexo. É mais ou menos assim, eu vou abrir mão do meu direito de aposentar, porque senão no futuro o Brasil como governo vai ter um déficit. Cara, olha, é mais fácil o Brasil lidar com esse déficit de forma social do que os velhos lidarem de forma individual e isolada com uma realidade na qual eles vão ter que viver com 4 marcos. Falo sobre essa questão da aposentadoria, eu gosto de lembrar pequena quantidade de INSS e que por isso você concluiu. Você pesquisou em um material que foi desenvolvido por quem quer a reforma da Previdência, né? Deixa eu... Juliana continua com 20 milímetros de massa encefálica falando
muita bobeira. E a dica que eu te dou nesse momento, Juliana, é que você mude para 19, porque parece, normalmente os neurônios vão caindo, né? Então faz assim, muda para Juliana 19 milímetros cúbicos de cérebro, porque para você parece que 20 milímetros é muito cérebro, muito mesmo. Deixa eu agradecer aqui, liberar os comentários, né? Muito obrigado, galera, pelas participações. Deixa eu ver aqui como é que estão aqui as notícias, né? Deixa eu rolar para vocês aqui a página do Brasil 247, comentar rapidinho aqui as notícias, né? Na capa temos Lula voltando ao jogo, são duas questões importantes. A primeira é essa grande possibilidade do Lula. O que aconteceu com o som? Eu também estou tentando entender o que aconteceu com o som. Oi. Deixa eu desligar ele. Oi. Oi. Bom, pessoal, aqui tá bem, né, minha situação aqui tá bem bizarra, minha situação técnica, mas eu já estou colocando as coisas no lugar, já estou colocando as coisas no eixo para funcionar tudo certinho novamente, tá, pessoal? Pode ser que o som esteja desligando aqui na minha interface de áudio, mas veja bem, por que o 247 imagina que o Lula está voltando ao jogo? O Lula pode dar entrevistas e agora existe essa possibilidade aí do Lula voltar, né, para casa e com isso voltar a conversar com o povo brasileiro. Eu imagino que a única coisa que eles estão esperando para permitir o Lula voltar para casa é exatamente essa reforma da Previdência. Eu volto a dizer, eu acho que essa reforma é uma coisa merecida pela sociedade brasileira, merecida porque a sociedade fez uma merda muito grande de deixar o Lula preso. Então, o meu lado maligno, ele fala, essa reforma tem que passar para esse povo aprender, o meu lado maligno. Mas o meu lado da lógica fala, essa reforma vai ferrar demais o Brasil. Essa reforma vai ferrar muito. Carmen Souto fala que o som está intermitente. Desculpa, pessoal, as falhas técnicas. Eu ainda estou aqui no estúdio provisório. Depois eu quero, inclusive, vou tentar colocar aqui para mostrar para vocês o que aconteceu com o meu estúdio provisório, talvez porque que eu possa estar com esse problema aqui no som. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês enquanto eu vou conseguindo. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar no. Se eu consigo mostrar para vocês o que aconteceu. Aos pouquinhos eu vou. Vou trazer. Bom, deixa eu começar a contar para vocês a história do que aconteceu antes que o vídeo chegue. Eu estou fazendo essas transmissões no terraço ainda, porque eu estou montando um quarto para ser o estúdio, igual eu estava fazendo, né, lá em Belo Horizonte. E quando estou montando as coisas aqui aos pouquinhos, né? Deixa eu agradecer a Tatiana, que manda o primeiro superchat da noite aqui. Muito obrigado, Tatiana. Ela fala, oi, Léo, boa noite, Lula livre. Boa noite, Tatiana, Lula livre. Muito obrigado pelo superchat. Muito importante aqui para o crescimento dos canais, né? Então, daqui a pouco tempo, eu imagino que a gente já consegue ter a transmissão como era antes. E eu estou planejando, pessoal, estou planejando ainda, porque eu preciso antes colocar o estúdio funcionando. Eu estou planejando fazer uma live de manhã sobre assuntos gerais, não apenas sobre política, mas para bater um papo sobre assuntos gerais. Vou ver se eu começo a fazer essa live assim que o outro estúdio ficar pronto. Mas enfim, deixa eu ver se eu consigo achar aqui o vídeo. Achando o vídeo eu conto a história para vocês. Deixa eu ver aqui no OneDrive. Mas eu cheguei aqui, né, contando rapidinho a história paralela aqui. Eu cheguei aqui no... Onde está aqui? Está aqui, ó.
aqui, esse aqui. Deixa eu carregar para cá aos pouquinhos. Daqui a pouco eu vou colocar. Então, enfim, mudei para Ponte Nova, correria, carrega uma coisa, carrega outra. E nessa brincadeira, né, de carrega coisa para cá, carrega coisa para lá, eu tô vendo que o som tá intermitente ali, mas nessa brincadeira de carrega coisa para cá, carrega coisa para lá, nesse quartinho aqui tem no terraço, onde eu estou transmitindo hoje, agora vocês vão até ver como que é esse quartinho, eu coloquei um filtro, porque não tem filtro aqui onde a gente está morando ainda, meu irmão me emprestou um filtro, eu coloquei um filtro, o filtro está ali. E nessa brincadeira que eu coloquei um filtro, eu coloquei o filtro, fui dormir, quando eu acordei, tava aquele barulho, a mangueirinha do filtro quebrou. Deixa eu colocar para vocês assistirem aqui o que aconteceu, né? Olha que coisa bizarra. Deixa eu colocar. Pois é, pessoal, o treco foi bizarro. Aí no dia eu não consegui transmitir mas enfim. Sabe que às vezes eu penso, né, que eu até falei que eu queria que o Deus do Silas Malafaia me atacasse e me destruísse? E obviamente o Deus do Silas Malafaia é o diabo. E às vezes eu penso se não é o diabo que está armando essas situações, né? Porque o Deus do Silas Malafaia, apesar dele não ser um Deus bom, ele tem poder. As pessoas até falaram comigo, né? Olha, deixa eu ver aqui. Nara Jucá pergunta, Léo, qual foi a mudança ou as mudanças que fizeram na reforma previdenciária? Por enquanto é só proposta, tá, Nara? Qual que é o percurso de mudança que a gente está vendo nessa questão da reforma previdenciária? O primeiro ponto da reforma é tornar a Previdência inviável. Isso é uma estratégia, tá, Nara? O que a gente consegue perceber agora? Eles vão tentar criar uma percepção na cabeça do povo que ninguém mais vai aposentar. Nesse primeiro momento, eles pegam as pessoas mais iludidas e conseguem convencer, olha, seu vizinho vai aposentar com dinheirão, luta contra ele. Que é o caso do Marcos. Aí as pessoas começam a lutar contra a previdência do próximo sem perceber que estão lutando contra a própria previdência. Aí as mudanças, as principais mudanças, elas são na questão da idade. Olha, julgar as pessoas para aposentarem mais para frente. Aquela contribuição para as pessoas que não tinham, né, por idade, para as pessoas que não tinham feito contribuição, né, aquela previdência específica para quem tem pouco dinheiro, ela passa a R$400, ou seja, as pessoas obviamente vão para as ruas porque você não consegue pagar sequer o aluguel com R$400. E a gente tem essa questão também de que aos poucos vamos caminhar para uma situação que a Previdência vai deixar de ser custeada pela empresa e pelo trabalhador e pelo governo. A Previdência vai ser custeada de forma isolada, como se fosse um seguro, né? O trabalhador vai fazer um seguro no banco privado. Qual que é a intenção? Nesse primeiro momento, obviamente, a intenção é tornar a coisa extremamente inviável para que as próprias pessoas desistam da Previdência. E aí o próprio público vai fazer um protesto do tipo, olha, se eu nunca vou aposentar, eu também não quero pagar INSS. Qual que é a finalidade? Isso é, no próximo momento, quando o povo perceber que a Previdência não adianta mais, o povo vai querer que ela acabe de vez. E aí o dinheiro que as pessoas recolhem a título de contribuição previdenciária, ou seja, o dinheiro que você paga para aposentar vai ficar livre.
A ilusão que existe na cabeça de pessoas que pesquisaram sobre isso é que o cara que ganha um salário mínimo vai pegar esse dinheiro e vai aplicar na previdência privada. Claro que não, gente. Claro que não. Olha, se as pessoas fazem empréstimo, na economia a gente estuda uma coisa que chama preferência temporal. Preferência temporal é assim, determinadas pessoas querem consumir agora e por isso fazem contas e pagam aí o cartão de crédito, parcelas, porque querem consumir agora. E a maioria das pessoas mais pobres, elas têm essa preferência temporal de consumir agora, ou seja, elas não poupam naturalmente. Se as pessoas têm essa preferência temporal de consumir agora, é lógico que essas pessoas jamais, nunca, sob hipótese alguma, investiriam numa previdência privada. Nunca, nunca. O que vai acontecer? Essas pessoas não vão ter nem a previdência privada, nem a previdência pública e vão virar problema para a sociedade. Então, imaginem que nesse primeiro momento, a finalidade é tirar a previdência das costas das empresas. Não é do governo, das empresas, a Havans e Redes Globo. No segundo momento, quando essas pessoas se tornarem um problema social, estiverem nas ruas, algumas suicidando, outras morrendo de fome, o Estado vai ter que abarcar novamente a responsabilidade por essas pessoas, só que lá no futuro, o Estado vai ter que fazer isso com o dinheiro dos impostos, ou seja, o dinheiro da Previdência que hoje vai para um fundo previdenciário para pagar a Previdência, ele vai deixar de fazer esse fundo, né? A Havano vai ter que pagar mais no futuro Previdência, a Globo não vai pagar, por isso que eles estão lutando tanto. E no futuro, quem vai ter que custear as pessoas que estão morrendo de fome, para não deixar essas pessoas morrerem, vai ser o pagador de impostos. Deixa de ser a Previdência e passa a ser o caixa do governo federal. Qual que é o problema de ser o caixa do governo federal? É porque é o dinheiro que seria investido, por exemplo, em saúde e educação. Então, hoje, nós estamos no primeiro passo da reforma da Previdência. Nesse primeiro passo, ela cria uma Previdência inviável. No segundo momento, a própria população vai ver que a Previdência é inviável e vai pedir o fim da obrigatoriedade de recolher INSS. No terceiro momento, a classe média vai estar recolhendo nos bancos, a classe mais pobre não vai estar recolhendo. No quarto momento, a gente tem as ruas infestadas de pessoas passando por dificuldades e essas pessoas passando por dificuldades vão demandar uma reação do governo. Essa reação do governo vai vir, obviamente, com que dinheiro? Já não tem mais o caixa previdenciário porque ele foi retirado pela reforma. Então, vai vir dos dinheiros dos impostos, ou seja, as pessoas serão socorridas com o dinheiro que iria para a saúde, para a educação, para a segurança pública e para outros custos do Estado. Quem ganha com isso? Quem ganha com isso são as empresas que antes tinham que fazer a contribuição previdenciária. Elas deixam de fazer a contribuição previdenciária. Mas os bancos que agora vão ser os responsáveis por recolher a previdência privada da classe média e dos mais ricos. Paula Cristina, os pobres de direita deveriam cobrar taxação de grandes fortunas, cobrança de IPVA, de jatinhos e lanchas e coisas desse tipo. É interessante, Paula Cristina, que a ideologia que foi difundida para o pobre de direita é que não se deve cobrar impostos. Eles imaginam que eles têm que lutar para que as pessoas que têm jatinhos não paguem impostos. Porque a maioria dos pobres de direita, principalmente os economistas de Facebook, eles imaginam que eles terão jatinho no futuro, eles terão lanchas no futuro. São pessoas que foram ludibriadas com essa ideia da meritocracia. Eles pensam, olha, porque eu me esforço, obviamente, no futuro eu vou ter tudo isso. Essas pessoas não percebem como eles são massa de manobra, porque somente uma pequena quantidade da sociedade tem condições de ter acesso a esses bens extremamente caros. E se a gente hoje fosse... Tem uns grupos na internet de pessoas que têm certeza que vão ficar milionárias, são jovens de 14 anos que já se colocam como investidores da bolsa, investidores de Bitcoin. Se o mundo fosse produzir um jatinho para cada jovem que está participando, por exemplo, do grupo inflacionistas e deflacionistas, lá todos são economistas de Facebook, todos eles entendem tudo de economia. Se o mundo inteiro tivesse que produzir um jatinho e uma lancha para cada um daqueles jovens, certamente a gente precisaria de uns 20 planetas de recursos, mas todos eles têm certeza que eles ficarão milionários e terão lanchas, jatinhos, Ferraris e todos os outros bens que o capitalismo pleno que eles pregam pode oferecer. Muito obrigado, Geraldo Magela. Manda boa noite, Léo. Boa noite, Geraldo Magela. Muito obrigado. Deixa eu trazer aqui Meg Souza. Muito obrigado, Meg Souza. Léo, não fale mais assim. Ninguém tem esse poder. Todos os dias
Todos os dias temos contratempos. A vida é assim. Acontece com você, comigo, com todos. Bora viver. Ah, você deve estar falando isso porque eu falei que a única coisa que justifica, né, ter acontecido uma coisa tão bizarra igual aconteceu é o Silas Malafaia ter combinado com o demônio e falado, ah, se não der para matar ele, destrói tudo que ele tem. Porque foi muito estranho, mas é isso mesmo que você acabou. Meg Souza, nessa correria, né? Eu fui e depois todo mundo ficou rindo de mim. Depois que dá o problema, todo mundo ri. Mas quem que imaginava que o caninho do filtro ia estourar durante a noite e ia molhar tudo, né? Ah, não, mas onde tem computador não é lugar de pôr filtro. Não, o computador também estava aqui provisório, né? Isso faz parte. Mas, enfim, é bizarro o que aconteceu. Eu vi que rodou travando, depois eu vou colocar no meu canal. E o Brasil pergunta, está ao vivo, Léo? Sim, está ao vivo. Quando é reprise, eu costumo colocar aqui embaixo escrito reprise, tá, Brasil? Se você estiver assistindo depois da meia-noite, provavelmente está escrito aí reprise, então é reprise. Márcio Santos, Ventos de Liberdade. Na prática, foi uma vitória do Lula ou os verdurgos da segunda instância ganharam tempo para a condenação já certa no caso do sítio? Olha, as opiniões a respeito disso se dividem, tá, Márcio Santos? Por exemplo, o Léo Atucci, não é reprise Brasil. O Léo Atucci imagina que o Lula teve uma vitória e que eles não vão correr para condenar o Lula no caso do sítio, porque não temos, nesse momento, nenhuma eleição. A gente sabe que a condenação do Lula só veio por causa das eleições, isso é óbvio, não tem dúvidas a respeito disso. E o que eles imaginam é que, olha, o que o Léo imagina é que se não tem eleições nesse momento, não tem justificativa para o Lula ser condenado, né, de novo. Mas a gente vê que eles precisam de um tempo para correr com essa história da reforma da Previdência, né, um vai ou racha. Talvez seja até uma forma do STJ pressionar os bancos, né, porque os bancos que vão comprar os deputados para que aconteça a reforma da Previdência. É uma forma, talvez, do STJ virar para os bancos e falarem, olha, corre com essa reforma da Previdência, porque em agosto o cara está solto. Ou resolve isso agora, ou esquece. A gente sabe que se o Lula for solto, aí a possibilidade da reforma da Previdência passar é muito pequena. Brasil fala, fiquei confusa. Está ao vivo agora, Brasil. Nesse momento estamos ao vivo, agora são 23 horas e 42 minutos. Então, se você estiver assistindo em outro horário, é porque a gente não está mais ao vivo. E o Raimundo Rogério Lago, o sono pegou, hein? O bicho pegando aqui, eu trabalhando demais aqui. E aí o sono, quando chega nesse horário, o sono bate mesmo. Mas eu estou trabalhando exatamente montando o estúdio definitivo, tá, pessoal? Eu estou nesse estúdio provisório aqui, que de vez em quando enche de água, né, para fazer a transmissão em vários canais. Normalmente eu utilizo 2 computadores, agora eu estou usando um computador só, por isso a coisa vai travando e dando essa problemada. Mas enfim, deixa eu ver aqui os comentários. Léo, qual será a pressão que levou à diminuição da pena de Lula? Esse é o caminho. Olha, Maison, eu acho que nem é pressão. Eu acho que é uma estratégia de acalmar as esquerdas, né? De acalmar os movimentos por Lula livre. Porque agora cria aí uma expectativa de que o Lula vai ser liberto em agosto. Aí infelizmente, né, a esquerda pensa, ah não, Lula vai ser liberto em agosto, vamos ficar tranquilos. Isso é uma coisa que eu acho extremamente perigosa. É a parte que eu acho muito perigosa mesmo, é o povo pensar, ah não, já que já está resolvido, ele vai sair em agosto, deixa para lá. Isso é a parte que eu tenho, obviamente, muito medo. E eu acho que a estratégia do poder aeciário é exatamente essa. Clebson pergunta se dá para mandar o superchat com cartão de débito. Eu não sei, Clebson. Eu acho que no Brasil é só cartão de crédito, né? Que, assim, fora do Brasil o cartão de débito funciona normalmente na internet. Eu não sei, tem alguns cartões no Brasil que funcionam, mas eu não faço ideia como que faz. Fredrickson Oliveira, Léo, adoro os bolsominions. Tenho 6 que emprestei dinheiro e pagam 10% de juros ao mês.
Frederickson, né? E eles não podem nem reclamar, porque é capitalismo, né, Frederickson? Faz total sentido isso aí. Jaime Cavalcante da Silva. Como fica os que já estão aposentados, já que não tem mais a maldita da deforma? Jaime, os aposentados eles serão prejudicados com a redução dos aumentos na aposentadoria. Então as pessoas que já estão aposentadas, elas vivendo no governo liberal, elas começam a perder a aposentadoria através do ajuste do subsídio, que vai ser menor do que a inflação. Então vamos imaginar o seguinte: uma pessoa que em 2014, um aposentado que em 2014 comprava, vamos pensar aí, 100 pacotes de arroz, agora ele compra 80 ou 70. Com o andar do governo Bolsonaro, daqui uns 5 anos ele vai comprar 20. Então ele vai mantendo o valor numérico, mas o poder de compra vai diminuindo. Por quê? À medida que eles estão atacando a Previdência, eles vão diminuindo também a arrecadação da Previdência, né? Então, os bancos, gente, olha, a coisa mais... Marcos, agora eu queria falar com você, Marcos, né, e qualquer outra pessoa que está aqui, como Julieta Castro, pessoas que provavelmente acham que a reforma da Previdência é uma coisa boa. Gente, pensa o seguinte, os políticos brasileiros, eles estão constantemente desviando verba, desviando grana dos cofres públicos para várias atividades fora dos cofres. A pertinência que existe, qual a pertinência que existe de uma pessoa como Marcos pensar que os políticos estão fazendo uma reforma da Previdência que vai ser detestada pela população simplesmente com a intenção de evitar que no futuro o Brasil quebre? Eu vou falar isso mais uma vez. Então pensa o seguinte, Castro, Marcos, as pessoas que estão pensando que a reforma da Previdência vai ser uma coisa boa para o Brasil. Qual que é a lógica de você imaginar que os políticos, que são os mesmos políticos que estão constantemente destruindo os cofres públicos, eles não fazem questão nenhuma de economizar dinheiro público? Qual que é a pertinência de você imaginar que esses políticos fariam uma reforma da Previdência que, obviamente, vai fazer com que eles percam muita popularidade e o Brasil quebre? Para o Brasil quebrar. Eles estão fazendo a reforma da Previdência, obviamente, para ganhar dinheiro, né? Estão sendo pagos para fazer a reforma da Previdência. Deixa eu agradecer aqui. Tatiana, Léo, está mais do que declarada a guerra Mourão versus Bozo. Estou torcendo pela briga. É mais ou menos assim. Guerra Mourão versus Bozo, versus STF versus Lava Jato. Eu tô torcendo pela briga também. Ah, não, mas a gente não tem que... né, a gente tem que defender a instituição, não. O que está em jogo não é a instituição, são os mesmos ministros que se omitiram, né? Hoje a gente vê o Gilmar Mendes fazendo declarações lindas a respeito da democracia, mas, infelizmente, quando ele poderia ter agido, ele estava no golpe com o Supremo, com tudo. Hoje eles estão todos morrendo de medo, porque eles podem rodar, sim, e nessa situação aí, deixa eu desligar e ligar o som. Pessoal, estou desligando e ligando o som. Oi. Oi. Alô. Alô. Pessoal, estou desligando e ligando o som aqui. Parece que eu descobri, parece que é o cabo USB. Não dá para trocar mais hoje, né? Então, eu estou desligando e ligando o som aqui. E eu vejo aqui que o bolsomínio incurável fala: CCJ encerrada, Brasil avante. E olha, pessoal, é aí que eu falo. É aí que eu falo, olha, tem pessoas aqui comemorando a reforma da Previdência, vocês estão vendo? E aí eu falo, bolsomínio incurável, Célia Regina, sou cidadão europeu, minha filha. E a única coisa que eu posso falar com você é paciência. Obviamente, vocês estão
se ferrando com essa brincadeira. Agora, vocês entenderam o que aconteceu? Olha, pessoas estão comemorando a reforma da Previdência porque eles acham que a reforma da Previdência é uma forma de oprimir políticos do PT. Não. Aqui, olha, Célia Regina, Bolsominion incurável, essa criançada que está aqui. A reforma da Previdência é um presente para o PT. A reforma da Previdência é a melhor coisa que pode acontecer para o PT. Lembrando, eu não estou falando isso em nome do PT, eu não estou falando isso em nome dos partidos de esquerda, eu nunca fui filiado, né, sou a favor do Lula livre, mas eu preciso admitir uma coisa, a melhor, aqui ó, Sérgio Polevax, Léo, a fome cria escravo. Da mesma forma, a fome cria demanda pelo PT. Vocês estão achando que o PT perde com a reforma da Previdência? Não. A reforma da Previdência é uma coisa extremamente ruim para o povo brasileiro. Politicamente, a melhor coisa que tem para a esquerda é a reforma da Previdência. Porque a esquerda pode criticar isso para o resto da vida. Olha, o meu lado humano, ele fala a seguinte coisa. A pior coisa que poderia ter acontecido para o Brasil é o Bolsonaro ter ganho e estar aplicando tudo aquilo que eu falei que ele aplicaria. Destruição da indústria, Brasil reduzido a colônia. Mas para minha carreira, olha, tudo que eu falei está acontecendo. Então vamos pensar o seguinte, existe um conflito. Eu continuo fazendo a minha crítica com total pertinência, mas eu preciso ser sincero com vocês. Se tem uma coisa que fez a Mãe de Ná ficar famosa, foi a morte dos Mamonas Assassinas. Se ela tivesse feito a matéria dela no jornal sobre a morte dos Mamonas Assassinos no avião, e os Mamonas Assassinas não tivessem entrado no avião, ela não teria ficado famosa. Então, meu lado pessoal, eu falo, olha, toda a desgraça que está acontecendo hoje é ruim para o Brasil, mas ela simplesmente reforça tudo que eu falei que aconteceria. Então, Bolsonaro incurável, Célia Regina, para mim a reforma da Previdência não vai atrapalhar em absolutamente nada. Para os petistas, cara, para os petistas isso é fantástico, porque eles lutaram até o fim para que isso não acontecesse. Agora vão continuar lutando, né? Porque CCJ é simplesmente essa questão aí de Constituição e Justiça. Pronto. Eles vão continuar lutando. Olha que bandeira política fantástica. Eles estão lutando pelo povo. Então não se iludam pensando que vocês estão oprimindo o PT com a reforma da Previdência, que o PT está sendo oprimido com o governo Bolsonaro. Não. A melhor propaganda que tem para o PT é o Bolsonaro fracassando. A melhor propaganda que existe para o PT é a reforma da Previdência passando e o PT lutando para que isso não aconteça. Porque tudo que acontecer de errado agora para frente, principalmente no que diz respeito ao sistema previdenciário, o PT vai ter esse trunfo para falar constantemente, olha, nós avisamos, nós lutamos contra, precisamos reverter isso. E aí eu te falo a coisa mais doída para vocês, bolsominions. A reforma da Previdência não vai fazer diferença nenhuma para os políticos do PT, porque são ricos. Vocês são pobres. Olha, deputados estão lá rodando verba de 100 mil reais por mês, sem contar os por fora. Vocês são pobres. Para eles, a Previdência não faz diferença nenhuma. Vocês precisariam da Previdência. Então vocês acham que vocês estão pirraçando os deputados do PT, entregando para os deputados do PT um trunfo de falar, nós fizemos tudo para evitar a reforma da Previdência, mas ela passou, mas nós vamos continuar lutando pelo trabalhador. Então, deixa de ser idiota, porque a besta nessa brincadeira é você. Então não pensa você, olha, eu sou capaz de dizer que 90% dos políticos que estão lutando contra a reforma da Previdência estão lutando da boca para fora, mas estão torcendo para que ela passe. Porque se tem uma coisa que é um trunfo, é avisar que a desgraça vai acontecer, não ser ouvido e a desgraça acontecer depois. Então, basicamente é isso. Basicamente é isso. A reforma da Previdência, ela prejudica o trabalhador. A reforma da Previdência não prejudica o político do PT. O político do PT é rico. Vou contar mais uma vez a história acontecida aqui em Minas Gerais. Os professores de Minas se revoltaram contra o Pimentel, achando que iam pirraçar o Pimentel fazendo campanha para Anastasia.
A destruição que eles fizeram contra o Pimentel repercutiu. Quem venceu as eleições em Minas Gerais foi o Zema. O Zema não é estelionatário eleitoral. O Zema é um cara que fez uma proposta de liberalismo e tudo que o Zema está fazendo em Minas Gerais é extremamente coerente com aquilo que ele propôs. Liberalismo econômico. Já mandou 80 mil alunos para dentro de casa porque dispensou professores, vai continuar privatizando as empresas de Minas, vai privatizar a educação de Minas e ele está errado? Não, ele foi eleito democraticamente para isso. Aqui em Minas a gente teve a distorção das eleições por causa do fake news, claro, mas a gente teve o abandono o abandono dos professores ao Pimentel e o Pimentel tá lá. Olha, gente, basicamente, você professor que está em uma escola prestes a ser privatizada, você não ferrou a vida do Pimentel. O Pimentel tá rico e tranquilo, você ferrou sua vida. Então, da mesma forma, Bolsominion, você não ferra a vida. Olha, o deputado do PT tá lá gritando contra a reforma da Previdência, mas ele tá falando, tomara que passe, porque se passar eu tô eleito na próxima eleição para lutar contra isso. Vocês estão fazendo papel de otários, porque vocês estão criando uma doença e o PT é a cura, é o farmacêutico que vai vender o remédio. Não achem vocês que vocês vão pirraçar um farmacêutico adoecendo a cidade. O farmacêutico está lá para vender remédio. Deixa de ser otário, Bolsonaro. Deixa de ser idiota. Você não está pirraçando nem a mim e nem um político do PT. Você está criando subsídios para que o político do PT fale para o resto da vida, lutamos contra isso. Fizemos de tudo para evitar isso, mas isso passou. Mas vamos continuar lutando contra isso. Deixa eu agradecer aqui. Muito obrigado, Tatiana. Muito obrigado. Muito obrigado também aqui pro... Deixa eu ver aqui, o computador vai dar o ar da sua graça. Fernando Neves Oliveira, grande Léo, muito boa sorte aí na terra natal. Todos unidos por Lula livre, tempos melhores hão de vir. Muita força a você e família. Muito obrigado, Fernando Neves Oliveira, pela colaboração, pela ajuda, pelo carinho. Agradeço muito. Mônica Colombo, boa noite, Léo. Eu trabalhei por 10 anos na Bradesco Previdência. Desde muito tempo, todos na empresa sonham com a reforma da Previdência Social. Cada corretor da área ganha comissão nas vendas, né? Tipo assim, agora vai ser realizado, né? Nada contra o Bradesco ganhar a grana dele, mas os trabalhadores mais pobres não vão poder pagar a previdência privada. Básico, simples assim. Xavier Correia, bolsominions lumbricoides cada vez mais pobres se passar a reforma da Previdência e os banqueiros cada vez mais ricos. É exatamente isso que os bolsominions não conseguem perceber. Eles acham que eles estão ganhando com a reforma da Previdência, porque é mais ou menos assim, onde o PT for, a gente vai contra. Cara, vocês são muito idiotas. Vocês são muito otários. Muito otários. Eu volto a falar, o que fez Mandiná famosa foi a morte do Mamonas Assassinas. Porque se ela tivesse feito a previsão e os Mamonas Assassinas tivessem desistido de entrar no avião por causa da previsão dela, ela não seria sequer falada. Sequer falada. Mas é a morte deles. Olha, o que vai fazer o PT o herói é a reforma da Previdência passar. Então não pensem vocês que vocês vão pirraçar deputado. Olha, bolsominion, você acha que você vai pirraçar um deputado? Você acha que você vai pirraçar um cara que ganha, né, de salário e verba de gabinete 100 mil reais por mês? Bolsominion, se toca. Se toca, cara. Você é pobre, meu amigo. É você que precisa da reforma da Previdência assim, congelada e distante. Deputados não. Olha, basicamente, o que os caras ganham em um mês dá para eles passarem anos com a vida que você leva. Eu sou capaz de dizer que um deputado tem de grana aí de um mês, dá para um bolsominion viver 10 anos. Vocês estão achando que vocês vão pirraçar os deputados do PT com apoio à reforma da Previdência? Vai fundo. Eu tô aqui para rir da sua cara. Né? E aqui o Irrego fala, eles ganham 500 mil na malandragem. Cara, eu tô aqui para rir da sua cara. Se você acha que você vai pirraçar um deputado do PT com a reforma da Previdência, tô aqui para rir da sua cara, porque você não vai não. Você está criando subsídios para o PT aproveitar da situação, crescer muito mais
E você está sendo um idiota. Né? É a sua fome que vai dar condições para o PT voltar. Né? São os erros do Bolsonaro que vão mostrar para todo mundo que quem criticava o Bolsonaro estava correto. Né? Tipo, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar em um deputado bem conhecido. Né? Vamos pensar em um deputado estadual do Rio de Janeiro que conseguiu movimentar na conta do Queiroz R$1.200.000 em um ano. É esse cara que você acha que você vai pirraçar com a reforma da Previdência? Um cara que em um ano conseguiu juntar um dinheiro que você não vai juntar durante a vida inteira. Cara, deixa de ser bobo. Você não vai pirraçar político com reforma. Olha, o político que aprovar a reforma, ele vai estar feliz demais que ele vai ter dinheiro para viver o resto da vida, que os bancos estão pagando bem. O político que lutar contra a reforma, ele vai ser herói. Simples assim, basicamente isso. Os políticos sempre ganham e a população sempre perde. É isso que você tem que entender. E você vai olhar no espelho e falar, eu fui massa de manobra. Quando você perceber aquele tio seu que você gosta muito, que não vai poder aposentar, talvez sua mãe, na hora que chegar na idade de aposentar, você vai falar, mas mãe, é só trabalhar um pouquinho mais, né? Aí ela vai estar com a dor no joelho, alguma coisa assim, impedindo ela de trabalhar. Aí você vai lembrar e vai falar, eu fui massa de manobra. Né? Principalmente se você imagina que você vai ficar muito rico, né? Porque hoje todos os eleitores do Bolsonaro imaginam que vão ficar bem ricos. Se você imagina que vai ficar muito rico, quando você chegar na idade mais avançada, que você perceber, eu não vou ficar rico, eu vou precisar de aposentar, eu não vou ter dinheiro. Aí você vai falar, eu fui massa de manobra. Né? E o Marcos fala, gente, apenas 3 meses de governo, deem tempo ao tempo. Marcos, não é assim, cara. Deixa eu agradecer Juvenal Goulart. Léo, quantos anos levará para desbestializar essa sociedade? Eu acho que essa sociedade não é desbestializável, sabe, Juvenal Goulart? Por quê? Porque essa sociedade quer ficar no engano, né? Olha um exemplo básico, vou trazer aqui o Marcos, olha só. Gente, apenas 3 meses de governo, deem tempo ao tempo. Marcos, não é dar tempo ao tempo. O Bolsonaro chegou e ele até hoje, ele não tomou uma medida a favor do Brasil em termos de economia e geração de emprego. Nada. O cara não fez absolutamente nada. Todas as medidas dele são para pagar dívida de campanha. Tem que começar a refletir com a sua própria cabeça, cara. Olha, o primeiro projeto do ex-presidente Lula foi o Fome Zero. O primeiro projeto do Bolsonaro foi liberação das armas. Cara, vamos cair na real. O governo Bolsonaro não vai gerar empregos no Brasil. Sabe por quê, Marcos? Porque o desemprego propicia às empresas funcionários mais baratos. É uma concorrência dos trabalhadores pelo trabalho. As empresas de fora estão pagando a campanha, pagaram a campanha do Bolsonaro para isso, para o desemprego ficar alto. Cara, reflete, usa a própria cabeça. Tem 3 meses de governo. Me fala um governo que em 3 meses foi tão ruim quanto o Bolsonaro. Não vale falar o Collor. Né? Que o Bolsonaro é uma repetição do Collor. Né? O cara que ia acabar com... Só que a diferença é que o Collor, ele tentou fazer alguma coisa e no momento que ele tentou, né, começaram a puxar o tapete dele. Agora o Bolsonaro não, cara. O Bolsonaro simplesmente abriu a guarda e falou, vou governar para os Estados Unidos. É possível, Marcos, você usar a própria cabeça, tira o sentimento de que se você for contra o Bolsonaro, você está sendo petista. O primeiro passo para vocês, bolsominions, é o seguinte, pensem assim, se você for contra o Bolsonaro, você não precisa necessariamente ser petista, esse é o primeiro passo. Aí vocês vão conseguir enxergar erros no Bolsonaro. Porque o grande problema é que vocês foram levados a uma espécie aí de conclusão de que se vocês criticarem o Bolsonaro, vocês estariam automaticamente elogiando o PT. E não é bem assim, cara. Né? Usar um pouco de cabeça nesse momento. O Bolsonaro está beneficiando a política externa a favor de países que querem colonizar o Brasil, está fechando as portas do mundo para o Brasil. Né? Durante esses 3 meses de governo, ele conseguiu assustar investidores, assustar clientes do Brasil, de modo que hoje países árabes já estão começando a substituir importações do Brasil. Como assim você falar que a China, né, o maior comprador do mundo, é comunista e por isso a gente tem que se distanciar deles, os caras começam a comprar produtos de fora. Então, Marcos, olha, você e qualquer outro eleitor do Bolsonaro, pensem dessa forma. Eu não preciso ser petista para admitir que o Bolsonaro
nunca vai fazer algo bom, só está fazendo merda. Essa é a realidade. Não há possibilidade do governo Bolsonaro fazer alguma coisa boa, porque ele não está lá para isso. Simples assim. A incompetência do Bolsonaro, não, ele não está lá para isso. Deixa eu agradecer aqui, muito obrigado. Deixa eu agradecer mais uma vez o Juvenal Goulart pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. Muito obrigado de coração, tá, Juvenal? Deixa eu agradecer aqui também. Deixa eu trazer aqui. Olair Severo de Oliveira. Muito obrigado, Olair Severo de Oliveira. Essa garotada que apoia a reforma da Previdência deve começar a juntar dinheiro para sustentar seus pais, pois esses não vão se aposentar. Esse ponto que eu chamo a atenção, cara, olha, vai chegar um momento igual hoje, eu penso, olha, tudo bem, eu não vou me aposentar. Eu tenho um tio que mora a mais ou menos 300 metros de onde eu estou agora, que ele vai ser afetado pela reforma da Previdência. Ele já estava com uma expectativa de aposentar, contribuiu a vida inteira, ele vai ser afetado. Ah, mas se aposentar mais cedo é vagabundo. Não, gente, não é vagabundo não, para de pensar dessa forma. Respeitem as pessoas que trabalharam. Nos países desenvolvidos eles estão fazendo o contrário, eles estão reduzindo, né, a jornada de trabalho. Por quê? Porque nós temos automatização hoje. Hoje o ser humano ele tem que ser servido pelas máquinas, mas enfim, muito difícil. Deixa eu agradecer vocês e deixa eu pedir para vocês que, por favor, se inscrevam aí no canal do Estopa, marquem para receber notificação. Se inscrevam também no canal Leonardo Estopa e, por favor, marquem para receber as notificações. Vou deixar com vocês a reprise. Peço para vocês, por favor, que participem comigo do Léo ao Quadrado, que hoje, quarta-feira, acontece às 5 horas da tarde. Então, muito obrigado e fiquem aí com a reprise e até mais.